Bom, saudações para quem está assistindo esse vídeo. Ele é o quinto vídeo da série que foi batizada como Descobrindo o Vedanta. E nesse aqui eu vou continuar abordando o tema dos estágios e processo de aprendizado do Vedanta. Mas nesse vídeo eu vou fazer algo como dar alguns passos para trás para a compreensão de algo que precede os 3 estágios que foram explicados nos 2 últimos vídeos. Então, relembrando rapidamente, eu falei sobre Shravana, que se refere a ouvir ou ler e estudar os ensinamentos vedantinos com uma mente aberta e tendo os esclarecimentos de um professor. Manana, que se refere à contemplação e à reflexão sobre os ensinamentos, e Nididhyasana, que se refere à constante análise e à aplicação desses ensinamentos no nosso cotidiano, até que eles sejam assimilados. Bom, o processo de aprendizado ocorre nesses 3 estágios a partir do contato com os ensinamentos. Então se trata de um processo de apreender para chegar à assimilação do conhecimento revelado pelo Vedanta. Mas tem 2 estágios que eles podem ser vistos como anteriores ou como base para esses 3. Mas eles servem para preparar a mente, para tornar a mente cada vez mais pacífica, contemplativa, clara, ou seja, uma mente que é cada vez mais habilidosa para ouvir, contemplar, praticar e assimilar o conhecimento do Vedanta. E então ela se torna apta para estabelecer a autorrealização. Bom, mas o primeiro estágio, que é base fundamental para essa preparação mental, se chama Karma Yoga. A palavra karma significa ação. A palavra yoga tem algumas traduções diferentes, mas todas elas no mesmo sentido, com significado similar. E a tradução que tem um maior consenso é união. A partir desses significados, a gente pode entender Karma Yoga como a ação em união, ou a ação integrada, ou então a ação em harmonia. Então, é a ação em união, integrada ou em harmonia com a totalidade. O Karma Yoga, ele é pautado na verdade existente por trás de toda a ação e é pautado na compreensão de todos os seres vivos e o universo como uma totalidade de múltiplos fatores que são interdependentes, com leis que regem o funcionamento dessa totalidade em todos os seus níveis. A verdade por trás de toda a ação e de toda a manifestação, junto com a própria manifestação de todo o universo, regido por leis inteligentes, no Vedanta é chamado de Ishvara. Alguns chamam Ishvara de Deus, mas em Vedanta é chamado de Ishvara e há uma clara compreensão que ao falar de Ishvara a gente está falando da totalidade com leis que regem o seu funcionamento. Pois bem, em Karma Yoga o valor está na ação em si e não nos resultados que a gente deseja alcançar. Então, há uma atitude de agradecimento por aquilo que Ishvara oferece. A começar pela própria oportunidade de experienciar a vida, que ocorre graças a essa totalidade dinâmica
em constante transformação. Então, eu pratico as ações com uma atitude de servir, retribuindo essa totalidade. E então, eu ofereço todas as minhas ações do cotidiano para essa totalidade. Eu tenho desejos, mas ao praticar ações para a conquista desses desejos, eu primeiro avalio se esse desejo, ao ser conquistado, e se o modo de agir para conquistar esse desejo não vai ser algo prejudicial para a coletividade na qual eu estou inserido. E no final das contas, prejudicial a mim mesmo. É inevitável que as nossas ações gerem impacto, mas quando o impacto pode ser negativo, eu devo verificar se eu estou gerando o menor impacto possível. Então, uma vez checada essa capacidade da minha ação beneficiar ou impactar ao mínimo o meu entorno, então eu ajo em oferta à totalidade, sem criar expectativa sobre os resultados das minhas ações. O Swami Paramarthananda, ele diz que a maneira de ser livre é desistir de se preocupar com os resultados das nossas ações. Essa sabedoria parte de uma análise que é lógica do funcionamento da totalidade. O universo é sustentado por um campo de ações, que é complexo e ele é multifatorial, composto por muitos fatores, uma imensidão de fatores. Isso, em Vedanta, é chamado de Dharma, ou o campo dármico. Isso implica que todas as ações ocorrem em um campo de um encadeamento de causas e efeitos, onde uma causa também é um efeito se ela é vista em relação a uma causa anterior. E um efeito se torna a causa de um efeito subsequente. Então, como analogia, a gente pode compreender o Dharma, ou o campo dármico, como um tapete que é feito com uma imensa quantidade de fios de causas e efeitos que estão entrelaçados. É um tapete muito harmônico, ele tem desenhos muito belos, mandalas maravilhosas, com muitos círculos concêntricos. Essa integridade harmônica é mantida pelas leis de Ishvara, que mantém o campo dármico autorregulado, mesmo quando os indivíduos praticam ações que são a violar as leis desse campo, violam essa harmonia, mas ele se autorregula. Então está além da nossa compreensão individual compreender por que todas as coisas acontecem da maneira como acontecem. Obviamente, quando a gente pratica ações inadequadas, a gente sabe que pode colher resultados inadequados, e quando a gente pratica boas ações, a gente sabe que pode colher bons resultados. Mas muitas vezes está além da nossa compreensão compreender o porquê das circunstâncias presentes. Mas essa equação, a equação que sustenta toda a manifestação, ela é perfeita. E o Vedanta traz uma compreensão de que as circunstâncias presentes que nós experimentamos, aquilo que é chamado de prarabdha karma, está tudo perfeitamente de acordo com as ações que eu pratiquei ou que nós praticamos no passado. A gente pode olhar para as circunstâncias atuais como o resultado da nossa ação individual
ou como resultado da nossa ação coletiva. Então, o meu contexto familiar, por exemplo, a comunidade onde eu vivo, isso é o meu karma coletivo. Os contextos socioculturais também, os contextos políticos da nação aonde eu vivo, isso é tudo perfeito como o meu Prarabdha Karma e como o Prarabdha Karma de todos os indivíduos desses grupos. O mesmo vale para o nosso contexto coletivo como humanidade e como planeta. Bom, então sabendo dessa totalidade complexa, a gente compreende que quando a gente age para conseguir algo, não basta o nosso desejo e a ação para conquistar o objeto ou a experiência que é desejada. Só isso não garante a conquista. A ação ela foi deliberada para um campo de ações, o campo dármico, que tem uma imensidão de fatores, e esses fatores envolvidos é que vão determinar se eu vou ou não obter o que eu desejo. Isso precisa ser aceito. Se eu fiz o que podia ser feito, se essa ação foi entregue para o campo, de que adianta a minha expectativa se eu não tenho controle sobre os desígnios do campo, sobre os desígnios que são da totalidade dessa manifestação? Eu não controlo os resultados, são os desígnios de Ishvara. O Swami Dayananda, ele fazia uma exposição da ideia de que quando a gente quer algo e age para conseguir, as diversas possibilidades de resultado da nossa ação, elas podem ser divididas em algumas categorias básicas. Uma é a remota possibilidade de eu conseguir o que eu quero exatamente como eu quero, no momento que eu quero. A outra categoria é a das situações que geram frustração, porque foi criada uma expectativa. Pode acontecer quando eu consigo o que eu quero, mas a experiência tem uma qualidade inferior à expectativa que eu criei. Ou então, eu não consigo o que eu quero no momento que era esperado, então eu preciso tentar novamente. Outra categoria é a possibilidade de, no curso da minha ação, eu ter uma fatalidade, um resultado completamente oposto, desastroso ao esperado. Tal como um acidente, por exemplo. Tem ainda outra possibilidade, que é a de obter o que eu desejo de um modo melhor que aquilo que eu desejava, supera as minhas expectativas. Todas essas possibilidades sempre estão em jogo. O Swami Dayananda, ele tinha um exemplo que ilustrava isso mais ou menos assim. Vamos supor que eu quero chegar na minha casa e para isso eu estou indo pegar um ônibus que passa às 5:30 da tarde na beira de uma estrada próxima do local onde eu estou. Eu caminhei até a beira da estrada que eu preciso atravessar para pegar o ônibus. De longe eu já vejo o ônibus vindo na via oposta e eu consigo atravessar a estrada sem problemas, entrar no ônibus e ainda viajar confortavelmente sentado até a minha casa. Outra possibilidade em jogo tem resultados que podem frustrar. Eu chego correndo porque eu estou um pouco atrasado para pegar o ônibus e eu tenho que praticamente pular para dentro do ônibus que já está partindo, e aí nesse estado cansado, esbaforido porque eu tive que correr atrás do ônibus, eu ainda posso ter que viajar em pé, me espremendo entre os vários passageiros porque o ônibus está lotado. Ou então, outra possibilidade, eu corro atrás do ônibus e não consigo pegar o ônibus. Então eu vou ter que esperar o próximo, que passa 1 hora depois. E eu não vou chegar na minha casa em tempo de assistir um filme que eu queria ver, que ia começar às 6:30 da tarde na televisão. A outra possibilidade é um resultado completamente adverso, oposto.
em relação àquilo que eu desejo. Eu vejo o ônibus chegando do outro lado da estrada e aí, muito animado para ir pegar ele, eu atravesso a estrada distraído e eu sou atropelado. Então, agora, o meu único desejo vai ser sair de uma cama de hospital que os boletins médicos apontam que eu vou ter que ficar por alguns meses até ter alta. A outra possibilidade é a de uma surpresa que é muito positiva em relação ao que eu quero. Eu chego na beira da estrada e um vizinho meu está passando com o carro dele. E ele me vê. Ele para o carro, pergunta se eu quero uma carona. E assim eu vou direto para casa, sem paradas, ainda por cima sentado confortavelmente no banco do passageiro de um carro e tendo uma conversa agradável. Então a gente não tem como saber em qual dessas categorias, das possibilidades, vai estar o resultado das nossas ações. Pode ser de acordo com o nosso desejo, inferior ao nosso desejo, oposto ao nosso desejo, ou melhor que o nosso desejo. Esse é um exemplo de um desejo simples, querer voltar para casa no final de um dia que foi cansativo. Mas ele aponta para uma compreensão que é a seguinte: a mim só cabe agir de modo adequado para alcançar a minha meta, mas eu não tenho controle sobre os resultados. O Karma Yoga, ele é o exercício de avaliar o meu desejo em relação ao entorno e considerando o benefício e o impacto da minha ação no campo dármico. Uma vez realizada a ação, com uma atitude de entrega, de oferta das minhas ações ao campo, o resultado agora é com o campo. É desnecessário sofrer com expectativas de resultados. Essa sabedoria, ela deve ser aplicada no nosso cotidiano. Se tornar um estilo de vida é o modo mais eficaz de gradualmente neutralizar condicionamentos que prejudicam a nossa qualidade mental e, portanto, a nossa capacidade de discernimento. E também é o modo mais eficaz de se perceber cada vez mais livre dos meus quereres e não quereres, dos gostos e aversões, desejos e medos. Bom, é isso. No próximo vídeo eu pretendo abordar outro estágio importante da preparação mental para o aprendizado do Vedanta. As meditações para o desenvolvimento de qualidades como o foco, disciplina mental e para o desenvolvimento da capacidade de sabedoria estável de Ishvara como a totalidade da criação e, finalmente, da capacidade de desenvolver sabedoria estável da realidade livre de todos os atributos como a nossa realidade, ou melhor, como a compreensão daquilo que realmente somos. Esse estágio é denominado Upasana Yoga. Mas, independente de Karma Yoga e Upasana Yoga serem importantes como preparação para o aprendizado do Vedanta, eles são preceitos que, se eles forem aplicados na vida de qualquer pessoa, invariavelmente desenvolve nessas pessoas mentes mais claras e dotadas de um crescente senso de paz interior. É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.